Terceiro tipo de produto. O terceiro e último tipo de produtos naturais da Terra, cujo preço naturalmente sobe com o avanço do desenvolvimento, é aquele no qual é limitada ou incerta a eficácia do trabalho humano para aumentar a quantidade dos mesmos. Embora, pois, o preço real desse tipo de produtos naturais tenda a aumentar com o avanço do desenvolvimento, todavia, como diversos eventos podem tornar os esforços do trabalho humano mais ou menos bem-sucedidos, no sentido de aumentar a quantidade, pode às vezes acontecer que essa quantidade caia, às vezes para continuar a mesma em períodos muito diferentes de aprimoramento, e outras vezes aumente em maior ou menor grau no mesmo período. Há alguns tipos de produtos naturais que a Terra fez como uma espécie de acessórios de outros tipos de produtos, de forma que a quantidade de um que o país pode produzir seja necessariamente limitada pela quantidade de outro. Por exemplo, a quantidade de lã ou de couro cru que um país pode produzir é necessariamente limitada pelo número grande ou pequeno de cabeças de gado que ele mantém. Por sua vez, este número é determinado pelo estágio de aprimoramento e pela natureza de sua agricultura. Poder-se-ia pensar que as mesmas causas que, na medida em que avança o desenvolvimento, aumentam gradualmente o preço da carne de açougue, deveriam ter o mesmo efeito sobre os preços da lã e dos couros, e que devessem fazê-los subir também nas mesmas proporções. Isso provavelmente seria assim se nos estágios iniciais e primitivos do desenvolvimento o mercado dessas últimas mercadorias fosse tão limitado quanto o das primeiras. Ocorre, porém, que a extensão de seus respectivos mercados costuma ser extremamente diferente. O mercado da carne de açougue é em toda a parte mais ou menos confinado ao país que a produz. Com efeito, a Irlanda e uma parte da América Britânica mantêm um comércio considerável de mantimentos salgados. Acredito, porém, que sejam os únicos países do mundo comercial que façam isto é, que exportam a outros países uma parte considerável de sua carne de açougue. Ao contrário, o mercado da lã e dos couros crus muito raramente está, nos estágios iniciais do desenvolvimento, limitado ao país que os produz. Podem ser facilmente transportados a países distantes, a lã sem preparo algum e o couro cru com muito pouco preparo, e por constituírem a matéria-prima para muitos manufaturados, outros países podem ter demanda deles, mesmo que a indústria do país que os produz não tenha nenhuma. Em países mal cultivados e, portanto, pouco habitados, o preço de lã e dos couros mantém sempre uma proporção muito maior em relação ao animal inteiro do que em países onde, devido ao estágio mais avançado do desenvolvimento agrícola e populacional, há mais demanda de carne de açougue. O Sr. Hume observa que no tempo dos saxões, o velo era calculado a 2/5 do valor da ovelha inteira, e que isso estava muito acima do cálculo atual. Foi-me assegurado que em algumas províncias da Espanha mata-se a ovelha simplesmente por causa do velo e do sebo. Deixa-se muitas vezes a carcaça do animal apodrecer no chão, ou então deixa-se que seja devorada por animais e aves de rapina. Se isso acontece por vezes até na Espanha, ocorre quase constantemente no Chile, em Buenos Aires e em muitas outras regiões da América Espanhola, onde o gado de chifre quase sempre é abatido, simplesmente em função do couro e do sebo. Isso costumava acontecer quase sempre em Hispaniola,
quando infestada pelos piratas, antes que a implantação, o aprimoramento e a abundância das plantações francesas, que hoje se estendem em torno da costa de toda a metade ocidental da ilha, dessem algum valor ao gado dos espanhóis, que ainda possuem uma parte, não somente a parte oriental da costa, mas também todo o interior e a parte montanhosa da região. Embora com o avanço de desenvolvimento e com o crescimento populacional aumente necessariamente o preço de todos os animais, o preço da carcaça tem probabilidade de ser muito mais afetado por esse aumento do que o da lã e o do couro. Pelo fato de estar o mercado da carcaça sempre limitado ao país produtor no estágio primitivo da sociedade, ele necessariamente se estende em proporção ao aprimoramento e à população do país. Mas já que o mercado de lã e dos couros, mesmo em um país primitivo, muitas vezes se estende ao mundo inteiro comercial, muito raramente ele pode ser ampliado na mesma proporção. A situação de todo o mundo comercial raramente pode ser muito afetada pelo aprimoramento de um país específico. E o mercado para ter tais mercadorias pode permanecer o mesmo, ou mais ou menos o mesmo que antes, depois desse desenvolvimento. Pelo curso natural das coisas, porém, deveria, de modo global, ser levemente ampliado em consequência dele. Sobretudo, se especialmente as manufaturas, das quais aquelas mercadorias constituíssem a matéria-prima, florescessem no país, seu mercado, embora talvez não fosse muito ampliado, estaria mais próximo do que antes, e seu preço poderia ser no mínimo aumentado na proporção daquilo que costumeiramente era a despesa de transportá-los a países distantes. Embora, portanto, o preço talvez não aumentasse na mesma proporção que o da carne de açougue, deveria naturalmente aumentar em algo, e certamente não deveria baixar. Na Inglaterra, a despeito do estado florescente de sua manufatura de lã, o preço da lã inglesa caiu consideravelmente desde o tempo de Eduardo III. Há muitos documentos autênticos demonstrando que durante o reinado desse príncipe, em meados do século XIV, ou em torno de 1339, o que se considerava como preço razoável do Tod, isto é, 28 libras, peso de lã inglesa, era nada menos de 10 shillings do dinheiro da época, contendo a taxa de 20 pence por onça, 6 onças de prata, peso Tower, equivalentes a mais ou menos 30 shillings em dinheiro de hoje. Atualmente, 2 shillings por Tod pode ser considerado como um bom preço para a lã inglesa de primeira qualidade. Portanto, o preço da lã em dinheiro na época do Eduardo III estava para seu preço atual em dinheiro como 10 está para 7. A superioridade de seu preço real era ainda maior. A taxa de 6 shillings e 8 pence o quarter. 10 shillings eram naquela época o preço de 12 bushels de trigo. A taxa de 28 shillings o quarter, 21 shillings, é atualmente o preço de apenas 6 bushels. Portanto, a proporção entre os preços reais de então e de agora é como 12 para 6, ou 2 para 1. Nessa época antiga, um Tod de lã teria comprado o dobro da quantidade de mantimentos que compraria hoje, e, consequentemente, o dobro da quantidade de trabalho, se a remuneração real da mão de obra tivesse sido a mesma nas duas épocas. Essa baixa do preço, tanto do real como do nominal, da lã, jamais poderia ter ocorrido em consequência do curso normal das coisas. Foi, portanto, efeito da violência e do artifício. Primeiro, da proibição absoluta de exportar lã da Inglaterra. Segundo, da permissão de importá-la da Espanha, com isenção de imposto.
Terceiro, da proibição de exportá-la da Irlanda para qualquer outro país que não fosse a Inglaterra. Em decorrência desses regulamentos, o mercado da lã inglesa, em vez de ampliar um pouco em consequência do desenvolvimento da Inglaterra, tem se confinado ao mercado interno, onde se permite a lã de vários outros países concorrer com ela e onde a lã irlandesa é obrigada a concorrer com ela. Já que também a manufatura de lã da Irlanda está tão completamente desestimulada quanto consequente com a justiça e a honestidade dos negócios, os irlandeses podem elaborar no país apenas uma pequena parte de sua lã, sendo, portanto, obrigados a enviar uma quantidade maior à Grã-Bretanha, único mercado em que lhe é permitido vendê-la. Não tenho conseguido encontrar documentação autêntica similar no tocante ao preço dos couros crus nos tempos antigos. A lã costumava ser paga como um subsídio ao rei, e o valor desse subsídio nos dá certeza, ao menos até certo grau, sobre o preço comum então vigente. Mas isto não parece ter sido o caso do couro cru. Entretanto, Fleetwood, baseado em prestação de contas de 1425 entre o prior de Worcester, Oxford e um de seus cônegos, nos indica os preços, ao menos como eram naquela ocasião específica, ou seja, 5 couros de boi a 12 shillings, 5 couros de vaca a 7 shillings e 3 pence, 36 peles de ovelha de 2 anos de idade a 9 shillings, 16 peles de bezerro a 2 shillings. Em 1425, 12 shillings continham aproximadamente a mesma quantidade de prata que 24 shillings de hoje. Portanto, um couro de boi, segundo esse cálculo, valia a mesma quantidade de prata, que hoje valem 4,8 shillings do nosso dinheiro atual. Seu preço nominal era bastante mais baixo que o de hoje. Mas a taxa de 6 shillings e 8 pence o quarter, 12 shillings daquela época, poderiam comprar 14,8 bushels de trigo, os quais a 3 shillings e 6 pence o bushel atualmente custariam 51 shillings e 4 pence. Um couro de boi, portanto, compraria na época uma quantidade de trigo correspondente ao que hoje se compraria com 10 shillings e 3 pence. Seu valor era igual a 10 shillings e 3 pence do nosso dinheiro atual. Naquela época, quando o gado quase morria de fome na maior parte do inverno, não podemos supor que o gado tivesse um tamanho muito grande. Um couro de boi que pesa 4 stone, unidade de peso usada na Inglaterra equivalente a 14 libras avoirdupois. O sistema avoirdupois era usado para todo tipo de mercadoria, e nele uma libra correspondia a 16 onças e não a 12, como no sistema Troy, empregado para metais e pedras preciosas. Um couro de boi que pesa 4 stone, de 16 libras avoirdupois, não é hoje considerado como ruim, e naquela época provavelmente era considerado como um couro muito bom. Entretanto, a meia coroa por stone, que neste momento, fevereiro de 1773, entendo ser o preço habitual, tal couro custaria hoje apenas 10 shillings. Portanto, apesar de seu preço nominal ser mais alto hoje do que era nessa época antiga, seu preço real, isto é, a quantidade real de mantimentos que pode comprar ou comandar, é algo mais baixo. O preço dos couros de vaca, como estão documentados na referida prestação de contas, está quase na proporção normal com o dos couros de boi. O das peles de ovelha está bastante acima dos de boi, pois provavelmente eram vendidos com a lã. Ao contrário, o preço das peles de bezerro estava bem abaixo das de boi. Nos países em que o preço do gado é muito baixo, os bezerros, que não se pretende criar para manter o rebanho,
geralmente são abatidos em idade muito tenra, como se fazia na Escócia há 20 ou 30 anos atrás. Isso representa a economia de leite que o preço dos bezerros não seria suficiente para pagar. Por isso, suas peles geralmente não valem quase nada. O preço dos couros é bastante mais baixo hoje do que era há alguns anos atrás, provavelmente devido à supressão do imposto sobre peles de foca e por causa da permissão, para um tempo limitado, da importação sem imposto de couros da Irlanda e das colônias, feita em 1769. Considerando o total deste século como média, o preço real dos couros provavelmente tem sido um pouco superior ao que foi na época. A natureza dessa mercadoria não a torna tão indicada para transporte a mercados longínquos como ocorre com a lã. Os couros sofrem mais com a conservação. Um couro salgado é considerado inferior a um fresco, vendendo-se por preço mais baixo. Essa circunstância deve necessariamente influir no sentido de baixar o preço dos couros crus produzidos em um país que os manufatura. Deve ter alguma tendência a fazer baixar seu preço em um país primitivo e a aumentá-lo em um país aperfeiçoado e manufatureiro. Por isso, deve ter tido alguma tendência a fazer baixar o preço antigamente e a aumentá-lo nos tempos modernos. Além disso, nossos curtidores não têm tido tanto sucesso como nossos fabricantes de roupas, levando o bom senso geral a acreditar que a segurança da comunidade do reino depende da prosperidade de sua manufatura. Por esse motivo, têm sido muito menos favorecidos. Com efeito, foi proibida a exportação de couros, sendo considerável como um prejuízo, enquanto que sua importação de países estrangeiros tem sido sujeita a imposto aduaneiro. E embora esse imposto tenha sido suprido, em se tratando de couros importados da Irlanda e das colônias, somente para tempo limitado de 5 anos, apesar disso, a Irlanda não foi obrigada a limitar à Grã-Bretanha a venda de seu excedente de couros, isto é, os que não são manufaturados no país. Os couros de gado comum, dentro desses poucos anos, foram enquadrados entre as mercadorias que as colônias só podem exportar para a mãe-pátria. Nem o comércio da Irlanda foi até agora oprimido neste caso, a fim de ajudar as manufaturas da Grã-Bretanha. Todas as medidas que tendem a fazer baixar o preço da lã ou dos couros abaixo do que seria o preço natural devem, em um país desenvolvido e cultivado, tender de alguma forma a aumentar o preço da carne de açougue. O preço do gado de grande e pequeno porte, que é criado em terras trabalhadas e cultivadas, deve ser suficiente para pagar ao proprietário da terra a renda e ao locatário o lucro que tem o direito de esperar de uma terra tratada e cultivada. Se assim não for, logo deixarão de criar gado. Ora, toda parcela desse preço que não for paga pela lã e pelo couro deve ser paga pela carcaça. Quanto menos se pagar pela lã e pelo couro, tanto mais se deverá pagar pela carne. Desde que o dono da terra e o arrendatário recebam o preço devido, não lhes interessa de que maneira os componentes do preço são subdivididos entre a lã, o couro e a carne. Por isso, em um país onde as terras são trabalhadas e cultivadas, tanto o interesse dos proprietários da terra como o dos arrendatários não pode ser muito afetado por esses detalhes, embora isto lhes interesse como consumidores devido ao aumento do preço dos mantimentos. Seria completamente diferente, no entanto, em um país não desenvolvido e não cultivado, onde a maior parte das terras só pudessem servir para criar gado, e onde a lã e o couro constituíssem a parcela principal do valor do gado. Neste caso, o interesse dos proprietários das terras e dos arrendatários seria profundamente afetado por essas regulamentações,
ao passo que seu interesse como consumidores seria muito pouco afetado. A queda do preço da lã e do couro, nesse caso, não haveria de gerar aumento do preço da carcaça, porque com a maior parte das terras sendo utilizadas apenas para criar gado, o mesmo número de cabeças continuaria a ser mantido. Continuaria sendo igual à quantidade de carne de açougue colocada no comércio. A demanda de carne de açougue não seria maior do que antes e, portanto, seu preço seria o mesmo que antes. O preço total do gado diminuiria e, com isto, tanto a renda do proprietário como o lucro do arrendatário de todas as terras em que o gado fosse o produto principal, isto é, da maior parte das terras do país. A proibição perpétua de exportar lã, que se costuma, muito erroneamente, atribuir a Eduardo III, nas circunstâncias de então, teria representado a medida mais destrutiva que se teria podido imaginar. Não somente teria reduzido o valor efetivo da maior parte das terras do reino, senão que, reduzindo o preço do mais importante tipo de gado de pequeno porte, teria retardado muito seu subsequente aprimoramento. A lã da Escócia perdeu muito de preço, em consequência da união com a Inglaterra, que a excluiu do grande mercado da Europa, ficando confinada ao limitado mercado da Grã-Bretanha. O valor da maioria das terras dos condados do sul da Escócia, que são sobretudo uma região de ovelhas, teria sido profundamente afetado por tal evento, se o aumento do preço da carne de açougue não tivesse compensado plenamente a queda do preço da lã. Assim como é limitada a eficácia do empenho humano em aumentar a quantidade de lã e de couros, na medida em que depende da produção do país, da mesma forma ela é incerta na medida em que depende da produção de outros países. Ela depende não tanto da quantidade que produzem, senão mais da quantidade que não manufaturam, bem como das restrições que esses países possam considerar oportuno impor ou não a exportação desse tipo de produto natural. Essas circunstâncias, pelo fato de independerem totalmente do trabalho e dos esforços internos, necessariamente fazem com que a eficácia dos esforços feitos no país seja mais ou menos incerta. Ao multiplicar, portanto, esse tipo de produto natural, a eficácia dos esforços internos da nação, além de ser limitada, é incerta. Existe um outro tipo importante de produto natural, o peixe, cuja quantidade comercializada é igualmente limitada e incerta. Ela é limitada pela situação local do país, pela proximidade ou distância que separa do mar suas diversas províncias, pelo número de seus lagos e rios e pelo que pode ser chamado de fertilidade ou esterilidade desses mares, lagos e rios no tocante a peixes. Na medida em que a população aumenta, na medida em que a produção da terra e a mão de obra do país aumentam sempre mais, crescerá o número de compradores de peixe. Compradores esses que, por sua vez, terão maior quantidade e variedade de outros bens, ou, o que dá no mesmo, o preço de uma maior quantidade e variedade de outros bens com que comprar peixe. Por outro lado, de modo geral, será impossível suprir o grande e amplo mercado sem empregar uma quantidade de mão de obra maior do que a que se exigiria para suprir um mercado limitado e confinado. Um mercado que antes exigia apenas 1.000 toneladas de peixe e agora passa a exigir 10.000 toneladas, raramente poderá ser atendido sem empregar mais de 10 vezes a quantidade de mão de obra até então suficiente para supri-lo. Normalmente, o peixe deve ser trazido de uma distância maior, devendo-se empregar em embarcações maiores e utilizar máquinas mais dispendiosas de todos os tipos. É, pois, natural
que o preço real desta mercadoria aumente na medida em que cresce o desenvolvimento. Efetivamente, isto aconteceu mais ou menos em todos os países, segundo acredito. Embora o êxito de um dia de pesca possa ser muito incerto, talvez se pense que, supondo-se a situação local do país, seja suficientemente certa a eficácia do trabalho empreendido para colocar no mercado uma determinada quantidade de peixe, considerando-se um ano inteiro ou vários anos seguidos. E sem dúvida é assim. Mas, já que depende mais da situação local do país do que de sua condição de riqueza e de trabalho, já que por este motivo o sucesso pode, em países diferentes, ser o mesmo em períodos de desenvolvimento muito distintos e muito diferente no mesmo período. Sua conexão com o estado de desenvolvimento é incerta, sendo desse tipo de incerteza de que estou falando. Para aumentar a quantidade dos diversos minerais e metais extraídos das entranhas da Terra, sobretudo em se tratando em particular dos metais mais preciosos, a eficácia do trabalho humano não parece ser limitada, mas sim totalmente incerta. A quantidade de metais preciosos que se pode encontrar em um país não é limitada por algo existente em sua situação local, como seria a riqueza ou a pobreza de suas próprias minas. Esses metais muitas vezes abundam em países que não possuem minas. Sua quantidade em cada país específico parece depender de duas circunstâncias. Primeiro, de seu poder de compra, do estado de sua indústria, da produção anual de sua terra e de sua mão de obra. Em consequência do que, pode permitir-se empregar uma quantidade maior ou menor de mão de obra e mantimentos para trazer ou comprar esses artigos supérfluos, como ouro e prata, de suas próprias minas ou das de outros países. Em segundo lugar, depende da riqueza ou pobreza das minas, que em determinado momento fornecem esses metais ao mundo comercial. A quantidade desses metais nos países mais distantes das minas deve ser mais ou menos afetada por essa riqueza ou pobreza, devido ao transporte fácil e barato dos metais, de seu pequeno volume e seu grande valor. Sua quantidade na China e no Indostão deve ter sido mais ou menos afetada pela riqueza das minas da América. Na medida em que sua quantidade em determinado país depende da primeira das duas circunstâncias mencionadas, o poder de compra, o preço real dos metais, como o de todos os artigos de luxo e supérfluos, provavelmente sobe com a riqueza e o desenvolvimento do país e baixa com sua pobreza e recessão. Países que dispõem de uma grande quantidade de mão de obra e de mantimentos em excesso podem permitir-se comprar qualquer quantidade desses metais às expensas de uma quantidade maior de mão de obra e de mantimentos do que países que têm menos excedente. Na medida em que a quantidade desses metais em determinado país depende da segunda circunstância citada, a riqueza ou a pobreza das minas que suprem o mundo comercial, seu preço real, a quantidade real de mão de obra e de mantimentos que poderão comprar ou dar em troca, certamente baixará mais ou menos em proporção à riqueza das minas e aumentará em proporção à sua pobreza. Todavia, a riqueza ou pobreza das minas, que eventualmente em um determinado país suprem o mundo comercial, é uma circunstância que, como é evidente, pode não ter nenhuma conexão com o estado da indústria em um país. Parece até não ter nenhuma conexão necessária com o estado da indústria do mundo em geral. Com efeito, como as artes e o comércio gradualmente se espalham cada vez mais pela terra à busca de novas minas, por estender-se a uma área maior, pode ter mais chance de sucesso do que quando está circunscrita
a limites mais estreitos. Todavia, a descoberta de novas minas, quando as velhas vão se esgotando gradualmente, é algo que está sujeito ao grau máximo de incerteza, não havendo habilidade ou engenho humano que possa assegurar isto. Reconhecidamente, todas as indicações são duvidosas, sendo que a descoberta efetiva e a exploração bem-sucedida de uma nova mina são as únicas coisas que podem proporcionar certeza sobre a realidade de seu valor ou até de sua existência. Nessa busca, parece não existir nenhum limite certo, nem para a possibilidade de sucesso do empenho humano, nem para a possibilidade de uma decepção. No decurso de 1 ou 2 séculos, é possível que sejam descobertas novas minas mais ricas do que todas as que se conheceram até então. Mas igual é também a possibilidade de que a mina mais rica até então conhecida do que qualquer outra explorada antes da descoberta das minas da América. Qual desses 2 eventos ou hipóteses ocorre efetivamente? Isso tem muito pouca importância para a riqueza e prosperidade real do mundo, para o valor real da produção anual da Terra e do trabalho da humanidade. Sem dúvida, seu valor nominal, a quantidade de ouro e prata pela qual essa produção anual poderia ser expressa ou representada, seria muito diferente. Mas seu valor real, a quantidade real de trabalho que poderia comprar ou comandar, seria exatamente a mesma. Em um caso, um shilling poderia não representar mais trabalho do que representa um penny atualmente. No outro caso, um penny poderia representar tanto quanto um shilling atualmente. Mas em um caso, aquele que tivesse um shilling no bolso não seria mais rico do que aquele que atualmente tem um penny. E no outro caso, aquele que tem um penny seria exatamente tão rico quanto o que tem um shilling hoje. O preço baixo e a abundância do ouro e da prataria constituiriam a única vantagem que o mundo poderia auferir do primeiro evento, e o preço alto e a escassez dessas coisas supérfluas seriam o único inconveniente que o mundo poderia experimentar do segundo evento.